Salve, salve galera! Cota racial na universidade é o tema do programa de hoje. Quem vai trocar uma ideia com a gente sobre esse assunto é o deputado Gilberto Palmares. Salve, deputado, prazer em recebê-lo aqui. Prazer é meu. Para começar esse papo, vamos conhecer o pré-vestibular comunitário da Educafro. Educação e cidadania de afrodescendentes e carentes. Se liga aí. A Educafro surgiu em 1993, como proposta concreta da inclusão de jovens afrodescendentes e carentes no ensino superior. Então nasceu de uma articulação do movimento negro da Baixada Fluminense, em resposta a essa necessidade, essa demanda. O nosso pré-vestibular comunitário, ele tem um diferencial aí. Ele não tem, digamos que uma matriz, nenhuma grade, digamos que de uma metodologia de ensino, de certa forma, maçante. Nós não estamos robotizando os alunos. Além das disciplinas técnicas, eles também têm as disciplinas de cultura e cidadania, que é o fundamental para nós, que os universitários sejam formados dentro de um espírito de consciência crítica, de transformação da sociedade. Nosso objetivo é gerar reflexão, gerar a percepção para outras, para além da sala de aula. Então, nossa metodologia tem como objetivo fazer uma articulação entre o saber que essa pessoa tem, mais a articulação dessa pessoa tem de vida, ou seja, a sua vivência mesmo, e os conteúdos. Então acho que isso é um fator diferencial que faz com que o aluno ele adquira uma autoestima, adquira, digamos que uma vontade militante de ingressar na universidade para, digamos que mudar a realidade de onde ele vive. Se não existisse pré-vestibular, não existisse a política de cotas, o acesso para você a uma universidade seria bem mais difícil? Com certeza, bem mais difícil. Porque uma coisa é você estar no pré-vestibular com todo o incentivo que você tem. Porque, assim, a família é importante, o incentivo da família você querer mas não é tudo. A gente tem que ter mais abranger nossos conhecimentos, ter professores. Você estudar sozinho, você entra, mas são poucas pessoas que conseguem. É difícil, mas não é impossível, mas é muito mais difícil. A gente percebe que o mercado do vestibular se tornou algo que é fato na sociedade, O vestibular ele não consegue avaliar as competências de uma pessoa no sentido de que profissional essa pessoa vai se tornar. Eu acho que é uma parada meio desleal. Eu, que estudei em escola pública, não tive um montão de matéria durante o ensino médio, e lá concorrer com um cara que lá do colégio particular que teve tudinho direitinho, teve maior carga horária de estudo durante o ensino médio, estudou bem mais do que eu, teve um ensino melhor de qualidade, concorrer comigo que não tive esse acesso todo, que deveria ter tido, mas infelizmente não tive, Que se fosse pelo meio comum, assim, no vestibular normal, acho que ia ser difícil. O grande questionamento da forma de acesso, Não se pode criar uma indústria no acesso que enriquece pessoas, que enriquece empresas, que treinam para provas, que você treina o cara para fazer a prova, entendeu? Então esse é um questionamento que é feito pela política de cotas também, além de outras coisas. As ações afirmativas, no meu ver, dentro da que chamamos de redemocratização do Brasil, digamos que um dos únicos instrumentos até hoje que, de certa forma, tem como princípio a pluralidade, ou seja, que todos os historicamente desfavorecidos tenham acesso, de fato. Então, é isso mesmo, deputado. O vestibular, ele
não mede conhecimento, se transformou numa indústria? Como é que você vê isso? Eu queria falar duas coisas. Uma, que o movimento de pré-vestibulares populares, entre os quais o Educrafro é uma referência, mas não é o único. Eu, por exemplo, sou ligado a um sindicato que é da área de telecomunicações, que também patrocina uma experiência de pré-vestibular popular. Foi uma iniciativa da sociedade para reduzir a extrema desigualdade que é a competição para o acesso à universidade. Quer dizer, os afrodescendentes, os setores populares têm uma dificuldade infinitamente maior de acessar a universidade do que outros segmentos sociais. Porque essa discussão do critério do mérito é uma discussão correta, o acesso à universidade tem que ser dado através do mérito, mas a gente tem que questionar o que é mérito. É mérito, por exemplo, um garoto aos 20 anos que teve curso de inglês desde cedo, que teve possibilidade de estudar nas melhores escolas, que até aos 20 anos não teve necessidade nenhuma a trabalhar e que aí chega ao vestibular, obviamente muito mais instrumentalizado, aparelhado para fazer a prova, ou é mérito, às vezes, um cidadão aos 30 anos que parou de estudar aos 18 para trabalhar, que fez o segundo grau num curso supletivo e que depois foi para um pré-vestibular popular, quebrando uma série de barreiras para chegar à universidade. Então, o movimento de pré-vestibulares populares tem esse efeito, quer dizer, ajuda a democratizar o acesso à universidade. E é um movimento da sociedade. Daí que a política de cotas, que é exigir que o Estado também procure ter ações concretas, procure ter políticas públicas que também quebre a desigualdade, que facilite, que possibilite a entrada dos afrodescendentes nas universidades, é uma exigência também correta. Mas eu acho que o vestibular virou realmente uma indústria? Porque hoje a gente tem, como foi falado na matéria aí, os cursinhos que preparam, ensinam macetes, enfim, para você prestar um vestibular. Como é que você vê isso? É claro, é só você olhar a televisão e ver o dinheiro que é gasto em publicidade dos chamados cursinhos, alguns cursinhos ultra especializados. Aí você tem cursinho para o pré-vestibular, você tem cursinho para acesso a escolas de nível médio, aquelas escolas ditas de melhor qualidade, melhor aparelhadas. E é isso que eu digo que é desigual. Quer dizer, se é possível as pessoas que têm posses, as pessoas que têm recursos, as pessoas que têm famílias mais abastadas se utilizarem desse caminho, por que também não desenvolver uma política que quebre desigualdade e possibilite que outros segmentos também cheguem à universidade? Até mesmo porque a universidade pública, né, deveria ser para as pessoas que têm menos condições, né? Claro, eu acho até engraçado que o pessoal que combate a política de cotas, inclusive com esse argumento do mérito, e eu insisto em que tem muito mérito o estudante lá da comunidade favelada, lá da Baixada Fluminense, que conciliando trabalho e estudo, enfrentando uma dificuldade enorme, enfrentando, por exemplo, a falta de professores, muitas vezes na escola pública, conseguiu concluir o nível médio e, de forma justificada, quer pleitear o acesso à universidade. Esses mesmos que combatem a política de cotas são aqueles que, tentando privatizar a universidade pública, alguns anos atrás patrocinavam artigos nos jornais dizendo que você vai numa garagem, num estacionamento de universidade, a pessoa vê carrão. Pois é exatamente para reverter essa tendência e fazer com que a universidade pública seja pública, possa ser acessada por todo mundo, por aqueles que têm posses, por aqueles que têm facilidade de frequentar as melhores escolas desde o iniciozinho, desde o novo, desde o ensino pré-escolar, mas também seja acessível ao filho e à filha das camadas populares, é que a gente tem movimento de sociedade, como o pré-vestibular popular, e tem essa cobrança de que hajam ações de governo, políticas públicas que quebrem essa desigualdade. Uma delas é a política de cotas. Ok. Não saia daí, no próximo bloco a gente vai saber como funciona a cota racial na UERJ, a primeira universidade do Brasil a aplicar essa política. Fique ligado.